Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like e não se esquecer da loja assombrada. Não se esqueça da caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci. Garante a sua, que tá muito legal. Bora pro relato de hoje? É este. Tinha algo errado naquela fazenda. Eita laia! Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Eu amo o canal, acompanho desde 2018 e os relatos se tornaram o meu maior vício. Sempre que posso, estou colocando eles para ouvir na caixinha de som para escutar junto com a minha mãe. Ela também adora os relatos. Os nossos preferidos são os de lobisomem. Já faz um bom tempo que penso em escrever relatos para o canal, pois tenho muitos e acho que vocês iriam gostar de ouvi-los. Esse em especial que eu vou contar agora não foi vivenciado por mim, mas sim pelos meus avós, mas sim pelo meu avô materno, acredito, lá pelo final dos anos 50 e início dos anos 60. Eu não sei dizer a data exata, pois já faz muitos anos que eu ouvi essa história. Estou escrevendo esse relato ao lado da minha mãe, que está me ajudando a lembrar dos pontos mais importantes, porque esse caso já aconteceu faz muito tempo, né? E os meus avós já são falecidos. Então eles é que vivenciaram a história e não estão mais aqui para contar com detalhes mais ricos, digamos assim. Tentarei contar a história da maneira mais detalhada e explicada possível, pois ela é meio longa, já aviso. Pode ler tranquilamente, se houver nomes estarão trocados, o nome da cidade que isso aconteceu não será mencionado, eu não acho que seja necessário... Ai, que susto, o celular caindo aqui. Não acho que seja necessário dizer o nome da cidade, pois não vai interferir no relato, então beleza. Vamos lá. Os meus avós se casaram cedo, como era costume naquela época. Quando eles se casaram, eles foram morar numa casa que era bem grande. Então, como meus avós eram praticamente recém-casados e não tinham muitos móveis, eles dividiram a casa com os meus bisavós, pai e mãe do meu avô, juntamente com o irmão do meu avô. Todos eles foram morar juntos naquela casa. A casa era bem bonita, com muitos cômodos, não era muito luxuosa, mas tinha boa aparência. Comparada às outras casas vizinhas da região, aquela pode-se dizer que era a casa mais bonita. O povo daquela fazenda costumava dizer que as pessoas que vinham morar naquela casa sempre acabavam indo embora, pois ela tinha fama de ser assombrada. Eles contavam que algumas décadas antes, ali morava um coronel daquela região. Um homem que não era rico, mas tinha algumas posses e as estimava muito. Era um sujeito mesquinho e mal encarado. Os boatos eram de que quando ele morreu, o espírito dele ainda pensava que estava vivo e que ainda habitava aquela casa. Mas nem os meus avós, nem os meus bisavós acreditavam nesses boatos de assombração. Afinal, uma casa grande e bonita deve atrair os olhares de muita gente, né? E se aquele povo da região só estava tentando afastá-los daquela casa porque eles também estavam interessados nela? E o meu avô, como gostava de bancar o valente, dizia com muito gosto e de peito estufado: "Eu não tenho medo de coisa do outro mundo." O irmão do meu avô era solteiro e gostava de sair à noite, né? E só chegar muito tarde, bem depois da meia-noite. Como de costume, a minha bisavó deixava a cadeira encostada na porta, que era para ela não fechar sozinha, e ela ter que levantar de madrugada para abrir a porta para ele entrar quando chegasse da rua. A minha bisavó deixava um prato com comida em cima do fogão a lenha, para ele comer quando chegasse da rua de madrugada com fome. Mãe é mãe, né? Mas toda vez que ele chegava, o prato estava completamente vazio. Eles falam que a gente não pode deixar comida, né, assim em cima da mesa, do fogão, que atrai egum, atrai espíritos que querem comer. Bom, o prato estava vazio. Ambos ficavam sem entender nada.
Ele com fome, com raiva, achando que minha bisavó não deixou comida para ele comer quando chegasse em casa, e ela confusa porque jurava que tinha colocado comida no prato, assim como fazia todos os dias. Esse sumiço da comida começou a se repetir com muita frequência. Um dia, meu avô estava acordado quando o irmão dele chegou em casa de madrugada. Ele viu o irmão entrar pela cozinha, trancar a porta e ir para o quarto. Ele nem verificou o prato de comida dessa vez, para ver se tinha comida ou não. Meu avô resolveu ir dormir também. Depois de um tempo, já deitado na cama com a minha avó, o cobertor da cama dos dois começou a simplesmente levitar. Começou a flutuar no ar por mais de 1 metro de altura. E minha avó entrou em desespero absoluto, ela não parava de gritar. Meu avô, num primeiro momento, pensou que se tratava do vento entrando pela porta da cozinha. Mas não podia ser o vento, né? Pois não havia como entrar vento, já que todas as portas e janelas estavam fechadas. Lembrando que ele mesmo viu o irmão dele chegar em casa e fechar a porta da cozinha. E de qualquer forma, um vento não levita um cobertor a 1 metro de altura. Então ele se levantou e foi conferir a porta da cozinha. E pasmem, ela estava completamente escancarada. Meu avô viu que o irmão dele havia fechado a porta quando chegou em casa, mas a princípio ele não pensou que poderia se tratar de algo sobrenatural, mas sim que o irmão dele poderia ter fechado a porta de mau jeito, assim, não tão bem, não tendo fechado ela completamente, apenas encostado. No outro dia de manhã, ele repreendeu o irmão por não ter fechado a porta direito e disse que já estava na hora dele parar de ficar saindo de casa à noite e só voltar de madrugada, pois era perigoso. Mas o irmão dele nem se importou, continuou saindo de noite e voltando tarde. Porém agora, para não levar a culpa de ter deixado a porta aberta, ele começou a chamar alguém da casa para se certificar e testemunhar que ele realmente havia fechado a porta e trancado. E que se ela abrisse durante a noite não seria culpa dele. Porém, mesmo assim, todas as noites o meu avô acordava de madrugada, sentindo o vento gelado que entrava pela porta da cozinha, que, adivinhem, estava completamente aberta. Em uma dessas noites, quando meu avô levantou para fechar a porta, que estava aberta mais uma vez, ele se assustou com uma lebre branca que entrou correndo para casa. Entrou correndo na casa deles e se escondeu debaixo da cama do irmão do meu avô. Todos da casa começaram a procurar a lebre em plena madrugada para descobrir onde que aquele bicho que entrou do nada havia se escondido. Mas ninguém encontrou nada. Era como se a lebre tivesse evaporado no ar. Como não encontraram, eles voltaram a dormir. Quando tudo parecia estar tranquilo, o irmão do meu avô, que já estava dormindo, sentiu uma mão gelada segurando e apertando o seu pescoço até o ponto dele nem conseguir mais respirar. Meu tio-avô já estava quase morrendo asfixiado, até que no desespero ele começou a rezar e pedir para Deus livrá-lo daquele mal que poderia estar ali em seu quarto naquele momento, tentando matá-lo asfixiado. Ele prometeu durante a reza que ia parar de ficar saindo de casa à noite e voltando de madrugada. Enquanto ele rezava em pensamento, a mão gelada soltou o pescoço dele e ele conseguiu voltar a respirar. No outro dia de manhã, ele contou para todo mundo o que havia acontecido e realmente cumpriu a promessa de não sair mais à noite. Ele tinha certeza que aquela mão gelada que tentou matá-lo tinha alguma coisa a ver com a tal lebre branca que entrou na casa correndo e se escondeu em seu quarto. Para ele, aquela lebre não era realmente uma lebre, e sim algum espírito obsessor que assumiu aquela forma de animal. O meu tio-avô nunca mais sentiu aquela mão gelada em seu pescoço enquanto dormia. Mas, Ana, você se lembra que eu contei que a comida que a minha bisavó deixava para ele em cima do fogão de lenha, em cima do fogão a lenha para ele comer, sempre desaparecia? Sim. Pois então, ela não deixava mais o prato com comida, pois agora ele já não estava mais saindo de casa durante a noite.
Então não havia mais motivos para deixar comida para ele comer quando chegasse, né? E aí um dia, quando ainda não era madrugada, meu avô escutou alguém mexendo nas panelas da cozinha e levantou para ver quem era, pois ele achou estranho alguém estar mexendo nas panelas uma hora daquelas no escuro, né? Quando ele chegou na cozinha, encontrou um ser de costas, que no escuro aparentava ser um homem de pé. Esse ser estava mexendo nas panelas, como se estivesse procurando alguma coisa para comer. Meu avô, num primeiro momento, pensou se tratar realmente de um homem, alguma pessoa desconhecida que havia invadido a casa e estava roubando comida. E como os homens de antigamente não perdiam a oportunidade de demonstrar valentia, ele pegou um chicote que estava encostado na parede e lascou umas lambadas nas costas daquela coisa. Ana, sempre quando meu avô relatava esse caso, ele fazia questão de reafirmar: eu acertei uma lapada na costa daquela coisa. Eu senti que o chicote pegou nele. Depois que meu avô deu a chicotada naquele ser, aquela coisa simplesmente começou a rodar em direção à porta, como se fosse um redemoinho. Um redemoinho que girava tão rápido que parecia até uma bola de fogo. Esse redemoinho saiu da cozinha e sumiu estrada fora, se perdendo no matagal e assustando os animais da fazenda. Os cabritos, as galinhas, os cachorros, todos ficaram alvoroçados com aquela criatura que saiu em disparada para fora da casa num redemoinho? Saci? Depois disso, a porta nunca mais abriu sozinha durante a noite. E mais nenhuma comida desapareceu. Olha só o jeito que espantou a assombração, a chicotada nas costas. Eu não mencionei, mas o meu avô era médium e muito sensitivo. Ele podia ver coisas que mais ninguém da família conseguia ver. Acredito que por conta disso, se outra pessoa tivesse levantado naquela noite, talvez não teria conseguido ver a criatura mexendo nas panelas. Mas ele era diferente. Talvez ele só conseguiu ver aquilo porque ele tinha um dom especial. Ainda bem que eu não herdei esse dom, pois não tenho essa valentia toda. E se visse alguma coisa, com certeza ia cair duro no chão, de medo. Enfim, como meu avô tinha esse dom, ele tinha o costume de frequentar o centro espírita que tinha na região. Ele conhecia todos que frequentavam esse centro. Ele era uma pessoa que fazia amizades facilmente. Num dia dessas visitas, o tal coronel que falavam que morou na atual casa dele resolveu aparecer por lá e incorporou na dona Cida, a mulher que era dona do centro espírita. Esse coronel disse que ele já era um espírito que havia desencarnado há muito tempo, mas ele ainda tinha um apego muito grande com aquela casa e não queria mais ninguém morando lá, mesmo que ele já não fosse mais vivo. Por isso ele sempre dava um jeito de expulsar as pessoas que ali moravam. O espírito mencionou a chicotada que meu avô deu nele. Ele disse que sentiu a chicotada e que ficou com muita raiva, mas que agora ele não ia mais voltar para aquela casa porque encontrou alguém com coragem para enfrentá-lo. O meu avô pode-se dizer que era sim um homem muito corajoso, mas aquela chicotada foi só porque ele pensou que era um homem de carne e osso, tá? Ele não sabia que se tratava de um espírito. O espírito daquele coronel foi orientado pelas pessoas do centro espírita a seguir o seu caminho e entender que já não pertence mais a esse mundo, que sua jornada aqui já havia chegado ao fim e deveria deixar os moradores daquela casa viverem suas vidas em paz. Nem meus bisavós, nem meus avós e nem o meu tio-avô tiveram outra experiência sobrenatural naquela casa. Alguns anos depois eles se mudaram, mas não por nada sobrenatural, e sim por melhores ofertas de emprego em outros lugares. Com os filhos nascendo, as despesas aumentam, né? Essa história não foi só contada por meu avô, mas também pelos meus bisavós e pelo meu tio-avô, o irmão do meu avô, que também confirmavam essa história. Eu tenho muitos relatos sobre o meu avô. Como eu disse, ele era médium e testemunhou muitas coisas em vida.
Se vocês quiserem, eu posso mandar mais relatos futuramente. Pode mandar sim, já queremos saber das histórias do vô aí. Muito obrigado por ter lido o meu relato. Espero que o canal cresça muito. Sou muito fã de vocês. Adoro ouvir os relatos na hora do almoço. Deus abençoe você e sua família e todos os assombrados que assistem esse canal. Abraço, um beijo pra você. Muito obrigada. Ah, rapaz, então eu achei que era o Saci, mas olha, era o coronel. Saiu em forma de redemoinho, ele falou, bom, esse cabra aqui é corajoso o suficiente, então eu vou deixar ele morar na minha casa. E aí eles encaminharam o espírito. Tá vendo? Tem que conversar, tem que explicar, falar, às vezes dar uma chicotada no espírito para funcionar. Acabou a assombração. Ele ficava lá atormentando, né? Bom, pessoal, e aí? Alguma história parecida com essa? O que vocês acham? Deixem seus comentários, suas opiniões, mas sempre com respeito, ok? Pessoal, um beijo pra vocês e a gente se vê, ó, no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!